Jesus Cristo continue nos abençoando. Shalom, a igreja presente e a igreja pela internet. A paz esteja convosco. Tem os evangélicos, muitos evangélicos, têm como doutrina a saudação à paz do Senhor. E eles têm como doutrina: Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas Jesus, quando chegava nas casas, aonde ele chegava, ele dizia: a paz esteja convosco. Porque ele era a paz, e a paz estava lá naquela casa. Então não era paz do Senhor, paz esteja convosco. E não é doutrina, saudação não é doutrina, e você tem que segui-la à risca. Saudação é uma bênção. Bom dia, irmão Romério. Bom dia, irmão Romério. O senhor não falou um bom dia para mim hoje? Como é que tá? Tá com o bracinho estendido, mãozinha no bolso? Como é que tá a mão? Bem, graças a Deus, recuperando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. São cumprimentos, não é doutrina. Então tem doutrina, que a doutrina apostólica, ela tem que ser seguida 100%. Não pode ser seguida 99,9%. Tem que ser seguida 100%. Toda a doutrina, batismo em nome de Jesus Cristo, a unicidade de Deus, ceia com pão asmo, lava-pés, e vestimenta, comportamento. Então tem a doutrina apostólica, ela deve ser obedecida, se a igreja é a continuação da igreja primitiva, Às vezes as pessoas taxam as outras como ismo, sem nenhum entendimento. Sem nenhum entendimento, elas falam: aquele grupo é ismo, porque elas acham que, não estando com elas, vira ismo, e nem sabe o que é ismo, né, irmã Solange? As professoras aqui, ismo é só ser um pouquinho curioso. Hoje essa ferramenta aqui usada para o bem, de primeiro não tinha um Google, você tinha que procurar dicionário e comprar um dicionário, ter um dicionário em casa. Hoje tem uma ferramenta chamada Google, que você pergunta lá o que é ismo, ele vai te dar a tradução. Ismo é doutrina de homem, é sistema de homem, ensinamentos de homem. Isso é ismo. Então não sai falando besteira, tonteria, que aquele grupo é ismo. Eu há tempo, eu tive essa ilusão, essa mentira, uma coisa mentirosa que impregna na mente das pessoas para taxar aquele ladiísmo. Eu cheguei a pensar há muito tempo, porque eu fui criado, para você que não conhece, eu sempre falo para os meninos, meus meninos em casa. Esse dia eu comecei a contar algumas coisas para a irmã Ana Cristina e para o irmão Samuel. Eles: mas é isso? Não sabe, né? Também nasceu depois do irmão Natanael. Sofreu menos. Mas a gente for contar a história, a gente faz um livro, né? Você escreve um livro, a história da minha vida. Você contar a história da sua vida até aqui, por onde você passou, como você conseguiu chegar aqui.
dá um livro, né? Mas eu fui, é assim, uma mentira contada várias vezes se torna quase uma verdade. As pessoas pegam aquilo como se fosse verdade. Uma mentira contada, muitas vezes repetida, aquilo se torna como se fosse verdade. E o certo para desmascarar a mentira é você ir na fonte. É você ir na fonte. Nunca ouvir um lado só. Outro erro grande. A pessoa fala daquela outra pessoa: ó, pastor Pedro, o irmão fulano é assim, assim, assim. Aí o pastor Pedro fica só com aquele lado lá, vai crucificar aquele irmão, aquela irmã. Mas quando vai ouvir ele, a versão é totalmente diferente. Aí se faz o julgamento correto, quando você ouve os dois lados. Lembra de Salomão e aquelas duas mulheres gritando: eu sou a mãe, é meu filho, meu filho. E Salomão só olhando, observando as duas. Aí ele chamou o soldado: vem cá, soldado. Sabedoria, ele não ia matar a criança, mas ele estava testando ambas. Porque aqui na verdade, aquela que na verdade não era mãe, ela ia dar um sinal. E era ali que o julgamento viria. Soldado, parte a criança em duas bandas. Dá uma banda para uma mãe, e a outra banda da criança você dá para as duas mães. Aí a que não era mãe falou assim: nem meu e nem seu. Aí Salomão disse: não, você não é mãe. Tira daqui, soldado, essa mulher. A mãe é essa. A verdadeira mãe continuou chorando, gritando: não faça isso, não mate meu filho, não mate. A falsa, nem meu, nem seu. Então, sempre é bom você ouvir. Nunca o pastor deve ouvir só a esposa e não ouvir o marido. Ou ouvir o marido e não ouvir a esposa. O certo é ouvir os dois. E o profeta diz que um pastor, ele não tem partido, ele não tem lado, ele não é parcial, ele não pode ser parcial. Agir com parcialidade. Não, você está correto. Não, você está correta. Você não. Ele tem que trazer ambos, a doçura da palavra, um conserto. Os dois estão errados. Está todo mundo errado, mas está todo mundo disposto a consertar. Deus tem graça, Deus tem misericórdia. É assim que o ofício trabalha. E o pastor parcial, ele está desqualificado. Pastor que trata um membro em particular melhor do que os outros, está errado. Pastor é de todo mundo, é da igreja. Não pense você, irmão, porque aquela família está com um pastor, por exemplo. Hoje, eu estava brincando com o irmão Pedro ontem, lá no sítio. O irmão Pedro lá no sítio, sozinho lá no sítio dele, já sabia que eu estava lá no sítio, em algum lugar. Mas, irmão Pedro, o senhor já sabia? Eu sabia que o senhor era o passageiro, o senhor estava sentado junto com o João Pedro na traseira do carro, que o senhor estava lá no material de construção, pagando a conta aí do material da igreja. Já sabia tudo. Falei, que coisa, na informação. Celularzinho assim, lá no meio do mato, no meio da roça, já sabe tudo. Não é? Então, é a hora que nós estamos vivendo, é o tempo que nós estamos vivendo. Mas o que eu queria falar mesmo?
imparcialidade, não ser parcial. Mombrana diz, nada de parcialidade. Sim, agora lembrei. Pastor, estou lá no irmão João. Ô gente, graças a Deus, o pastor está lá com o irmão João. Eu estou lá com o irmão Romério. Graças a Deus, automaticamente a fotinha já vai para a mídia, né? A fotinha, a visita é até bom, é bom isso aí, porque é o evangelismo. Mas para que ciumeira, ciúmes? Fala para mim. Porque o pastor está com o irmão, não pode? Você não pode estar com o pastor, ninguém é privado a viajar com o pastor, todo mundo é convidado. Quando eu falo aqui, eu estou convidando todo mundo, não estou convidando em particular para ir no campo, para fazer visita. Você é bem-vindo. Agora, é claro, cada um tem os seus compromissos, as suas dificuldades, né? O pastor tem que ir, com dinheiro ou sem dinheiro, ele tendo a gasolina, ele vai. Mas você já é diferente, né? Você já tem os seus compromissos, tem seus afazeres. Essa não é a sua responsabilidade de ir no campo, mas se for, é bem-vindo. Deus está lá com o irmão, com aquela família, graças a Deus. Olha, o pastor está lá no Mão Leandro, bênção. Um dia ele vem aqui, um dia o pastor vai vir aqui. Então, esse ciúme se torna, às vezes, o ciúme diabólico, né? É doença, irmão. O ciúme diabólico é doença. Cria uma imagem na cabeça que não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com parcialidade, né? E nós temos que saber repartir. Você tem que saber repartir o seu pão de cada dia, suas amizades. Não é só para você. O pastor não é só seu, é do rebanho, é da noiva, é do corpo de Jesus Cristo. O diácono é para servir todo mundo. Então não tem ninguém mais importante aqui, nem o pastor é mais importante do que ninguém. Pastor, é ovelha, por isso ele tem que ser corrigido. Ele é corrigido também, pastor. Pastor depende da graça de Deus para subir. Não é porque ele prega que ele já está salvo. Paulo disse, eu temo, depois de tanto pregar, ser reprovado. Quanto mais é dado, mais é requerido. Então veja, é pastor, é uma grande responsabilidade. Por isso Paulo disse, ninguém queira esta honra, a menos que seja chamado por Deus. E o verdadeiro chamado foge, corre. Ele foge. Então, nós não podemos ter esse tipo de espírito, ciúmes. Tua hora chega. A hora da visita pastoral para você vai chegar. E quando for, você ora assim, quando o pastor vir na minha casa, que Deus mande ele. Quando aquele irmão vir na minha casa, Senhor, que o Senhor mande ele, porque se não for Deus, irmão, não queira. Não queira não. Não queira. Queira uma visita direcionada por Deus, guiada por Deus, mesmo pastoral. Né? Então é isso aí. Outra coisa maldita é inveja. Inveja é demônio, e era um dos demônios que estava em Maria Madalena, que acompanha a prostituição, porque o espírito que estava em Maria Madalena era de prostituição, e um deles, o irmão Brana fala, um daqueles demônios era a inveja.
Inveja é falta de capacidade. Gente, todo mundo pode vencer. Só não vence quem é preguiçoso. Não é verdade? Para que Deus deu esses dois braços fortes que você tem? Falando no plural, né? Por que Deus deu esses dois braços para nós? Essas duas pernas, essa mente sã. É para você usar, para você conquistar. E você conquista trabalhando. Veja aquela pessoa que comprou aquela casinha lá. Aquela casa, seja ela grande ou pequena. Veja como foi. Veja como que ele conquistou, como que ela conquistou aquele carro. Como é que foi que você comprou esse carro? Ei, mas foi uma luta para pagar esses boletos. 60, 48, 36 parcela. Quem tem, chega lá e paga na hora. Mas quem não tem, muitas vezes foi para um financiamento. Graças a Deus pagou, está pago, está pagando, Deus está dando vitória. Amém, graças a Deus, que Deus continue abençoando o irmão, que Deus continue abençoando a irmã, que Deus continue abençoando a igreja, está crescendo, amém, glória a Deus. É desejar a bênção, irmão, sabe por quê? Porque tudo que você desejar para mim, vai vir para você em dobro. Tudo que eu desejar para você, vai vir para mim em dobro. E eu não quero desejar maldição para ninguém, derrota para ninguém. Porque se eu desejar, aquilo vem em dobro. O que o homem planta, ele colhe. É a lei da semeadora. O irmão João plantou um quiabo de 46 centímetros, disse que tinha maior. O irmão Davi disse que só um quiabo daquele já alimenta não sei quantas pessoas. Eu disse para ele, rapaz, esse quiabo aí era lá da terra prometida, lá. Um cacho de uva tinha que ser 2 homens para carregar, que era grande demais. Terra do irmão João. Mas aquilo foi mensagem para mim, irmão João. Sabe o que eu pensei? Como que Deus não vai abençoar um coração bom? Um coração que já planta pensando em doar para o retiro. Tem feito. Não é da agora não, dos outros retiros. Então, isso é fazer prova de Deus e Deus abençoa mesmo. Mas é com luta. Às vezes até chorando, Senhor, manda chuva, senão eu vou perder minha lavoura. Manda chuva, Senhor, manda chuva, e trabalha. Vai lá ver quanto que esse homem trabalha. Esses meninos novos aí, nem nós, chega nem perto do irmão João. Solzão quente, tem que carpinar, tem que roçar, tem que ir cuide, sobe, desce. Graças a Deus. Mas quem trabalha, digno é o obreiro do seu salário. Digno é aquele irmão que trabalha, da recompensa. Qual que é a recompensa do trabalhador? É conquistar, é vencer, não é, irmão José Lima? Quanto esse irmão José Lima tem trabalhado na vida, tapeceiro. E olha, é tapeceiro dos bons lá em Jandira, viu? Requerido lá, procurado, irmão José Lima. Irmão José Lima. Então, aí chega lá no irmão José Lima, né? Lá onde a gente chegou, aquele prédio lá. Quantos andares que era ali, irmão Lima? 3? Primeiro, segundo, terceiro. Nossa! Vai ver o quanto esse homem batalhou, sofreu para chegar onde chegou. Vai ver o quanto você batalhou, sofreu para chegar. Quantas noites, né? Quantas noites, quanto sono, meu Jesus. Então é agradecer a Deus, irmão, pela vitória, pela conquista, e nunca ir pelas mentiras dos outros, pelo que os outros falam.
mas sempre procurar a verdade. Amém? A verdade. Então vamos nos pôr de pé. Eu creio que esse tema, esse assunto da escola, já está bem martelado, não está não? Está bem martelado. E irmão Silvano, eu tô balançando pelo irmão Silvano, que o irmão Silvano ontem, meu Deus do céu, outra promessa de casamento. Quanto lembra do retiro que ele chegou a ajoelhar? Eu não sei se eu vi essa cena, ele ajoelhando, pedindo a irmã Juliana em casamento. Quem viu? Aí levanta a mão. Quem viu? Deixa eu ver. Alguém viu, irmão? O irmão Silvano ajoelhando e aceita casar comigo? Cadê a irmã Juliana? Olha lá, a irmã Aline, viu? Está lá, está escondidinha. Ontem a unção baixou de novo lá no sítio. Diz que vai ser uma festa lá no sítio, vai casar lá no sítio. Oh, gente, que benção, né? A gente brinca com ele por confiança, é família, né? Companheira, a gente tem confiança. Benção, isso é resultado de culto, isso é resultado de ensinamento. Não é verdade? Sim, ninguém está forçando o irmão Silvano, nada. E nem a irmã Juliana, ninguém, não. Mas é resultado, que é o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, vai consertando, vai melhorando aqui, ali e tal, vai ajustando. Se a gente pode, se você não foi casado na lei, e você pode, hoje é tão fácil, vai lá e casa com essa mulher, tá? Como é que ela vai ter segurança em você, se você nem o nome dela quer na sua vida? Né? Às vezes a gente traz assim insegurança na família. O marido traz segurança. Que casamento é esse? Mas graças a Deus, brincando, vai ser muito bom. E nós estamos melhorando lá a igreja do sítio. Eu vejo ela bem, sabe, aconchegante, para nós termos esses eventos assim. Só um minutinho de pé. Quando eu construí a igreja lá no sítio, eu construí sabendo que pelo tamanho da igreja, para os membros dali, ela ia ser grande. Mas eu não pensei só lá nos irmãos, eu pensei nos irmãos da cidade. Quero ir para lá, ter um culto, lá cabe mais de 100 pessoas lá dentro daquele, umas 120, 130 pessoas cabe lá dentro. Tem espaço, então a gente batalhou para ter um lugar daquele tamanho, pensando nesses ajuntamentos, nessa festividade, vai fazer um casamento, uma festinha, vamos lá para o sítio, vamos para lá, entendeu? Então, eu creio que vai ser uma grande bênção, um evangelismo. Casamento para mim é evangelismo, batismo é evangelismo, retiro é evangelismo, amém? Então, eu creio que hoje nós vamos dar uma pausa, vai ser, não sei quantas mensagens, quantas pregações já foi sobre casamento, quem está acompanhando? 9 com essa? 9? Vocês querem inteirar 10 ou fica só com as 9? Vamos ler a Bíblia Sagrada em 1 Pedro. Eu penso que hoje a gente poderia até ir para outros temas. 9 mensagens, 9 escola dominical do mesmo assunto. É muita pepita para nós, hein? Muitas bênçãos. Está no YouTube, é só procurar. Não sei como é que o tema, os meninos do estúdio tem que pôr um tema assim que as pessoas entendam o que o pastor pregou lá naquela escola. Se colocar escola dominical, às vezes a pessoa nem vai ver. Mas vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. 1 Pedro 3, verso 1. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra,
pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja no exterior, as roupinhas coladas, esses esmalte, essas coisas, né? Isso não tem nada a ver com cristianismo, isso tem a ver com jezabelismo, tá? Tem nada a ver com o Espírito Santo, nada a ver com cristianismo, é Jezabel. E o irmão Branham fala assim, ó, senhorita carnes para cães. Foi o que Jezabel, o que aconteceu com ela. Então o enfeite delas não seja o exterior, no frisado, cabelo, no uso de joias, de ouro, na compostura de veste, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Assentai-vos, irmãos. Eu quero deixar aqui essa questão de submissão, mulher e marido, submisso. A Bíblia fala aqui que para as mulheres, né, verso 1, semelhantemente vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Mas até onde vai esta sujeição, essa obediência? Até onde vai? Nós entramos um pouquinho aqui, me parece, na última escola passada, que a mulher, quando fala a mulher, fala o marido também, vice-versa. Ninguém é obrigado a obedecer a quem quer que seja fora da palavra, fora do que está escrito. Um exemplo, alguém te manda pular na frente do carro, você vai pular? Só se tiver problema mental, né? Ô irmão, a irmã Janaína, ô Leandro, pula aí do carro. Você obedeceria, irmão Leandro? O carro ia andando, ela te manda. Que é isso, Janaína? Eu vou te ouvir coisa nenhuma. Ô Janaína, pula aí. Não, aí está fora do normal isso aí, não está certo. Primeiramente, na nossa vida, é o Salmo 1. O que é que está escrito aí na sua Bíblia, no Salmo, capítulo 1? Vamos lá. Bastante conhecido, mas é assim, a Bíblia, ela é nova todos os dias, a mensagem é nova. Toda vez que você lê, você pode ler o mesmo versículo todo dia, você não vai enjoar dele. Nós nunca nos enjoaremos da palavra do Senhor, da mensagem.
Então veja aqui, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho errado. Não, mulher, você não vai na igreja, não. Você está proibida de ir na igreja. Não, marido, você está proibido. Você está proibido. Não, mulher, você tem que cortar o cabelo, aquele homem descrente. Não, eu te obedeço, mas aí não. Primeiramente aqui, ó. Eu vou te ler uma escritura para você. Não quero saber, então, deixa eu, com a minha fé. A lei do país me dá o direito. Primeiro a lei de Deus, depois a lei do país. Cada um tem o direito de processar, ou de, como é que fala? Professar, né? Professar sua fé. O problema, às vezes, é que as pessoas acham que ela é dona de tudo. E que tudo tem que ser do gosto dele e do gosto dela. Se não for do meu gosto, não serve. Se não for do jeito que eu quero, não serve. Isso é ditadura. A gente vê aí os ditadores como agem. Marido ditador. E não é só marido, às vezes a mulher também é ditadora. Porque é um espírito, é um demônio que tira o direito das pessoas. Você tem direito? Tenho. Ela também tem. Ela também é humana. Ela também está apoiada pela lei do país e a lei de Deus. Principalmente a lei de Deus. Conselhos errados. Você vai obedecer conselhos errados, irmão? Você vai obedecer um ensinamento errado, uma doutrina errada? Então vamos deixar de sermos meninos, crianças que ouvem e já sai propagando aquilo lá como se fosse verdade. Vai ler, vai meditar. Você ouviu? Você escutou algo, alguma coisa? Alguém falou alguma coisa para você? Alguém pregou alguma coisa? Vamos ver se isso aqui está alinhado com a palavra de Deus. Vamos lá. No Velho Testamento era assim que funcionava. Agora mudou? A coisa mudou agora? As pessoas saem propagando mentira, como se fosse verdade, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base. Você já pensou um advogado defender um cliente sem o livro da lei, sem a Constituição? Isso seria meninice. Tinha que voltar a fazer o curso novamente, estudar novamente a Constituição. Então tem muito crente que precisa voltar a ler a Bíblia de novo, conhecer, examinar. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Irmão, não é só na igreja que você tem que ler a Bíblia, não. Não é só na igreja que você tem que ler mensagem. Eu ouvi até no púlpito, nos púlpitos, agora no plural, cada cristão deveria ter o capricho, ter aquele despertamento. Aonde está escrito o que o pastor falou agora? Aonde está escrito isso? Porque nós cremos nisso, que é nesse livro aqui, ó. A boca de Deus é isso aqui. Você crê? Então por que não examina? Por que não vai buscar na Bíblia
Ou até procure o pastor e diz assim: pastor, aonde está escrito isso aí que o senhor falou? Então só, vai orar, pastor. O senhor está falando coisa por coisa aí no púlpito. O senhor está falando coisa por coisa que não foi nem a mensagem, não está na Bíblia e nem nas mensagens que o senhor está falando. Às vezes a gente ouve expressão de pastor, porque hoje a internet, expressão, não sei se ele está empolgado demais ou está sob sei lá o quê. Uma vez nós ouvimos: não pode orar para pastor, não pode orar. Onde tem isso na Bíblia, na mensagem, que não podemos orar uns pelos outros? Um exemplo do que a gente ouve, irmão. Do que a gente ouve. Jesus já veio. Veio? Literalmente não, senão todos nós já ficamos. Ele veio na forma de Espírito Santo em Pentecoste, mas literalmente nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. Amém? Aleluia! É assim que a Bíblia diz. Ensina, 1 Tessalonicenses, creio que é no capítulo 4. Então, conselhos de ímpios. Você vai obedecer conselho de ímpios? Agora, é claro que há conselho, mesmo a pessoa estando lá fora. Olha como que Deus faz. Quer um exemplo? Ontem, quem esteve no culto ontem? Culto gostoso, que a gente podia ir naquela atmosfera até agora, não cansava, né, irmão Silvano? Culto gostoso. Igreja participando, a igreja louvando, e sabe, no final, os irmãos veio no altar orar. Deus nos usa para falar com uma moça, uma irmã, filha do irmão Pedro, não sei se ela está ouvindo, a Thaís. Eu tenho que obedecer aquele toque, fala. E eu não tenho medo. Quando Ele me manda falar, eu falo mesmo. Se Ele mandar te chamar, eu te chamo. Se Ele falar alguma coisa sobre você, diga, fala. Ontem eu disse para a irmã: vem cá, irmã Thaís, vem aqui. Deus me manda te entregar um recado para você agora. Lembra naquele dia, assim, você recém-batizada, você esteve na minha casa, você pediu licença para Deus para sair? Deus te manda entregar esse recado. Ele diz que não te deu licença. E ela começou a chorar, e Deus falou mais com ela. No final do culto ela veio e falou: pastor, hoje encontrei uma pessoa na rua, uma amiga, não sei, uma conhecida. Ela disse para mim assim: vá para a igreja hoje, que Deus tem um recado para te falar. Vá para a igreja hoje. Ela chorando, diz: pastor, uma pessoa me mandou eu vim para a igreja, que Deus tinha um recado para mim. E eu disse, Deus me usou, disse: eu tenho um recado de Deus para você. Irmão, fique longe da impiedade, fique longe de conselho de ímpios. Examina. Busque conhecimento, busque ler a Bíblia, ler as mensagens. Não entende? É claro que a igreja, você vai ler, você não vai entender muitas coisas. Agora, não é para você entender, é para você crer. Eu não entendo, não estou entendendo, mas na hora certa Deus vai usar o pastor naquele assunto. Na hora certa eu vou ouvir uma mensagem,
eu ouvi uma fita, um CD, Deus vai responder a minha dúvida aqui, ou não entendi. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não quero entender, eu quero é crer. Senhor, me ajuda a crer mais nesta palavra. Conselhos. Que conselho você está recebendo? Cuidado. Examine esse conselho. Aí eu citei aqui no Velho Testamento o sonho. O sonho. O irmão Leandro sonhou um sonho. Vamos lá no Velho Testamento. Eu sonhei um sonho. Sonhou? Então vamos lá no Urim de Tumim. Você vai contar o sonho lá. Irmão, o falso já começava a tremer. O falso profeta, o falso sonhador já começava, porque o negócio é sério. Se a luz não clarear, saiu uma luz, sabe? Eu sonhei assim a luz, quando era de Deus, era Deus falando, fui eu que dei o sonho. Quando não era, a pedra, o Urim de Tumim ficava do mesmo jeito ali. Não tinha nem um sinal, nem uma luz saía. Era o falso sonho, era do diabo. E a pessoa podia perder a vida, ser apedrejada. Hoje elas acham que pode fazer tudo, pode julgar o irmão, julgar a irmã, e julga aquela igreja, julga aquele pastor, mente acerca dele, mente para a igreja. Mente para a igreja, fala que aquele pastor... gente, falaram que a igreja do irmão Brano era puleiro de urubu. Chamaram a igreja, vê lá na mensagem de demonologia. A igreja de William Brana, puleiro de urubu. Você quer mais? Jesus, Beuzebu. O que é Beuzebu? O que significa a palavra Beuzebu? Príncipe dos demônios, chamando Deus de demônio, de príncipe dos demônios. E quem é que fazia isso, irmãos? Quem é que jogava sombra? Quem foi que jogou sombra em Jesus? Jogou sombra no irmão Brana, chamando a igreja do irmão Brana de puleiro de urubu. Eram os pastores. A igreja age segundo os seus pastores. Você quer ver? Se o pastor falar que nós somos ismo, para a igreja dele, nunca mais ele vem aqui. Nunca mais ele vem fazer uma visita, porque o pastor dele falou que o pastor Pedro, a igreja lá é ismo. Pronto, acabou. Agora, que meninice desta pessoa conceber uma mentira dessa. Deveria examinar, mas por que ele é ismo? Por que aquela igreja é ismo? Me mostra dentro da Bíblia e da mensagem. Não, simplesmente os crentes são obedientes, né? As ovelhas são obedientes, né? A Bíblia ensina, a mensagem ensina a ser obediente, mas obedecer no que é verdadeiro, no que é correto. Tem um lado aí também, gente, não é assim não. Obedecer com ser de ímpio. Vamos lá, roubar aquele botijão de gás. Vamos lá, vai, você vai ter consequência. Vamos lá fazer tal coisa. Vamos, vai. Se é errado, você vai colher, você vai ter consequência daquele erro lá. Então é isso mesmo, mas vamos lá então, vamos examinar. O nicolaísmo opera lá no meio deles? Não. É doutrina. E isso é ismo.
Uma igreja que é um homem sobre o outro, não estou dizendo que aquela ou aquela, não, eu estou dizendo que à luz da palavra, as 3 doutrinas que Deus aborrece, causa náusea. Sabe o que é náusea? Mal-estar em Deus, que fede, é pior do que banheiro desaciado. Nessas estradas, às vezes a gente vai em certos lugares que dá misericórdia, perde a fome na hora. Se vai almoçar ou jantar, não dá nem vontade de comer, porque o banheiro é uma sujeira. Então tem doutrina que é sujeira, é pior do que banheiro desaciado, sujo, imundo. O nicolaísmo é um homem sobre o outro. Agora veja se não é, veja se eu estou errado, prova-me, prova, qualquer membro aqui tem um direito, qualquer irmão aqui tem um direito, diz, não pastor, o senhor está equivocado. Mas nicolaísmo é um homem sobre o outro, tirando direito. Agora, veja como Deus opera aqui no nosso meio, até as crianças aqui sentem a vontade. Aleluia, você pode dizer aleluia? Amém, a palavra do Senhor. As crianças têm liberdade. O nicolaísmo tira a liberdade da igreja, tira a liberdade do pastor, porque tem outro pastor, tem um bispo maior. Gente, às vezes quanto tempo a gente condenando o espírito nacional e metido no meio dele, atolado com esse demônio, porque denominação não é pessoa, não é grupo, é demônio mesmo. E a gente com a mensagem condenando e condenando e condenando o espírito denominacional. E aqui nossos irmãos assembleianos, coisa que o irmão Brana não fazia isso. O irmão Brana respeitava os assembleianos, os metodistas, os batistas. Ele esteve lá no meio deles. Ele chegou a dizer que Deus tem eleito lá. E olha, eu, graças a Deus, nasci no berço deste evangelho. E alguns outros aqui já nasceu ouvindo essa mensagem. Mas há muitos irmãos que vieram das Assembleias de Deus, da Metodista, da Batista, né? E graças a Deus, você é um eleito que estava lá no mundo e Deus te trouxe. Deus te resgatou e Deus tem mais. Você crê assim? Eu creio assim. Deus tem filhos em todos os lugares. Uma Maria Madalena, um ladrão, uma Raabe. Agora, esse demônio nicolaíta, irmão, é bispo, é arcebispo, é o ancião da região. Ancião fala de idade. Nós temos ancião no nosso meio. Me permita, o irmão João é um ancião, um homem maduro, experimentado. Tem mais ancião? Bom José Lima, aqui nessa manhã, idade. Mas não para dominar o outro, o irmão João usar a idade dele e falar, não pastor, aqui esse pastor, o senhor tem que me ouvir, pastor. Ele está errado. Mas veja a grandeza de Deus. Poderia ser meu avô, meu pai. Ele se assenta para ouvir a palavra do Senhor, que ele sabe que Deus não tem idade, não tem tempo. Ele não é sujeito a tempo, sujeito a idade. Ele é infinito. Ele usa uma criança para falar, ele usa um jovem, ele usa um irmão, uma irmã, ele usa quem quer. Ele usou aquela pessoa e diz, vá para a igreja, que Deus tem um recado para você.
Não, tem que ter um bispo na região tal. E todos os menores. Onde está isso na Bíblia, gente? Na mensagem? Pastor menor. Que é isso? Aonde chegaram com isto? Se é pastor, nasceu pastor. Nasceu com essa chamada. E não tem tempo, bem antes da fundação do mundo. Olha, Paulo disse, Jeremias disse: antes que eu fui formado no ventre de minha mãe, Deus me escolheu e deu às nações como profeta. Já era profeta antes de ser formado, já era pastor. Não se fabrica pastor, não se fabrica pregador, nasce, irmão, nasce. O irmão Brana fala dos patos, dos gansos, aquela manada de patinho. Tem um líder no meio deles. Ele nasceu com essa liderança. E quando ele dá o irmão Brana, a palavra do profeta, quando ele dá o primeiro rosnado, os irmãozinhos dele, todos em comum acordo, falam assim, um para o outro assim, eles conversam um com o outro. Ele é líder. A hora que ele voar, a hora que ele sair dessa lagoa, nós sai todo mundo junto. Vamos seguir ele. Se é falso ou verdadeiro, mas ele é líder. Teve um que desceu no asfalto, creio que é um ganso, os irmãozinhos dele lá, o rebanho dele, tudo seguindo ele. Aí onde está o perigo o cego guiando outro cego, ambos caíram no buraco. O líder cego, rebanho cego, ambos cairão no buraco. E lá tá lá seguindo o líder na frente. Aí o líder avistou um asfalto. E os motoristas sabem que de dia, sim, quando calor, sol, você olha lá na frente, é chamado miragem. Parece que tem água no asfalto, mas não é água, é miragem. E o líder desceu com a manada no asfalto, pensando que era uma lagoa. Há o perigo. Abra os seus olhos espiritual, busque o colírio de Deus. Ele cura, o colírio de Deus cura catarata, cura cegueira. Aleluia! Nós temos que passar o colírio de Deus na nossa visão espiritual. Ter o entendimento correto, o entendimento de Deus. A gente tem que buscar o entendimento de Deus, irmão. Mas vamos aqui, só fechando o Salmo primeiro. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado. Se você não tomar cuidado, começa a escarnecer no portão da igreja. A gente já viu muito isso aqui, não viu, diáconos? Os diáconos que estão aí mais fora sabem disso. Porque a mensagem, porque o pastor, porque não sei o quê, porque... escarnecendo. Tem que tomar cuidado, que é demônio, e demônio vai passando, é só parar para ouvir, pega. Daqui a pouco você já se vê envolvido também nas fofocaiadas. Daqui a pouco você já está carregado de fofoca. Daqui a pouco você não consegue mais nem ouvir o seu pastor mais. Você quer um exemplo? A irmã não é a irmã Nelly. Uma irmã que era de dentro da casa do irmão Brana. Você sabe que os americanos, eles não é igual, o costume americano não é igual nós brasileiros.
que já recebe gente em casa, café e tal, quer fazer o melhor. Americano não, costume deles, cada um na sua casa. Mas tinha uma irmã que ela ia na casa do irmão Brana, ela era de dentro da casa do irmão Brana. Ela amava a família do irmão Brana. Mas num dia, num culto, o profeta de Deus, orando por uma pessoa, ele diz: feche os olhos, todos com os olhos fechados. Criança, está na hora de vocês aprender, quando estiver orando, mesmo na escolinha, fechar os olhos. Fechar os olhos. Está orando pelo enfermo aqui, fecha os olhos. Só os diáconos que têm essa missão de Deus, ou quem esteja trabalhando aqui, comissionado, dirigido pelo pastor, está protegido, porque é o pastor que está ali como intercedendo por vocês ali. Os demais têm que fechar os olhos. Está orando pelo irmão aqui? Fecha os olhos, porque está repreendendo aquela doença. E toda doença é um demônio. Toda doença é um espírito. E o espírito sai daqui, ele entra no olho. Canais para entrar demônio, olho. Maria Madalena não podia olhar no homem, diz o irmão Brana, que aquele homem caía com ela, no poder do olhar dela. O diabo entra. O diabo saiu daquela pessoa, entrou naquela irmã, amiga do irmão Brana. Sabe o que aconteceu? Ela não suportava ouvir a voz do irmão Brana. O diabo entrou nela. Ela sentia raiva de ouvir a voz do irmão Brana. Está vendo porque pessoas depois tem raiva do pastor? Cria raiva do pastor. Não quer ver o pastor de jeito nenhum. Demônio. O canal estava aberto. Estava desprotegida. O diabo entrou ali. E o profeta fala de outro que estava na galeria. E o irmão Brana orando por uma pessoa com epilepsia, sofria ataques epiléticos. E aquele demônio saiu e entrou lá no irmão na galeria. Ele começou a sofrer ataques epiléticos. Saiu desse e entrou no outro. Irmão, demônios pega até no sentar naquele sofá. Aquela roupa que você ganha, que você compra, não ora, a pessoa não ora. Às vezes aquela pessoa vem até bem intencionada, te dá aquele presente, você leva para sua casa, depois as coisas começam a dar tudo errado para você. Daqui a pouco você pega um demônio ali, você não sabe, você não entende, mas eu não era assim. Eu não era doente, agora doença, e meu comportamento. Dá uma paradinha, faz um inventário, veja o que entrou dentro da sua casa, pouco tempo, quando começou aquilo. Veja a roupa que você comprou lá, que você ganhou lá, que você ganhou. Irmão Brana, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, o profeta diz: só há dois poderes que regem o planeta, o mundo, dois: o poder de Deus e o poder do diabo, que é um poder pervertido. E um desses dois poderes te pegarão, diz o irmão Brana, nesta manhã. Depende do qual você vai deixar ele pegar você. Mas ele está aqui. Então permita que o poder de Deus te envolva, irmão, te domine. Aleluia, corpo, alma e espírito. A irmã Nelly, vocês conhecem a irmã Nelly, dançarina.
Eu fui liberta, eu fui batizada, agora eu sou uma cristã, não tem problema eu ouvir aquela música, não tem problema. Aí de repente ela passando, aí escutou a música, ela dançarina, Deus tinha tirado ela de lá, ela parou. O problema é esse, é quando você para, tem coisa que você tem que cortar na hora. Não quero ouvir, não quero saber, vamos parar por aí, vamos falar coisas boas daquele irmão lá, daquela irmã, daquele pastor, vamos falar coisas boas. Isso não quer dizer que você não pode discordar de mim, dos meus erros. Estamos falando de demônio mesmo, de acusação, demônio que as pessoas pegam e elas se tornam insatisfeitas, a mulher insatisfeita, o homem insatisfeito, a família insatisfeita, a igreja insatisfeita, o pastor insatisfeito. Ela parou, quando ela parou, o diabo entrou nela e ela foi anestesiada. E quando ela acordou, já estava dançando lá. Onde Deus tirou ela, ela estava. E ela saiu correndo para casa do irmão Brana. E o irmão Brana dormindo, levantou, ela batia na porta, desesperada. Irmão Brana, ore por mim, eu estou perdida. É o diabo, ele te joga no buraco, depois te acusa. Está vendo aí? Sai daí agora. Está perdido, você está perdida. Te joga no buraco. É o bode, né? Joga aquela ovelha no buraco, depois fica de longe rindo e criticando ainda. Você não é um crente? Você não é uma crente? Olha isso, está perdido, está perdido. Irmão Brana levantou, orou por ela. A porta da casa do irmão Brana abria e fechava, irmão. De repente um morcego batendo asa assim, e o irmão Brana repreendeu, ele saiu porta fora e ela foi liberta. Amém? Deus liberta, mas aí é que está a coisa, você precisa reconhecer que você errou e pedir perdão e consertar aquilo. Aí você vai ter paz de espírito, você vai ter alegria de volta, você vai ter a pomba de volta, o Espírito Santo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí você vai querer seguir o caminho dos ímpios? Não faça isso não. Conselho? Não, deixa esse homem, deixa essa mulher, deixa isso, abandone esse casamento. Não é assim não. Eu dei um voto, eu fiz um voto. Até que a morte me separe, o que Deus nos leve. Não é até que o primeiro problema chega. Primeira dificuldade. Primeiro mal entendido. Surge, pronto, já vou embora. Vou acabar com o meu casamento. Isso virou moda no mundo hoje. Moda, coisa, sabe, que não tem nenhuma importância. Mas o irmão Brana diz: é o pecado original. E essa é a razão porque é perguntado quando algum grande fenômeno vem de Deus. Uma das primeiras coisas que me diz de casamento e divórcio. Agora, como sempre, ainda é uma pergunta entre o povo, como foi nos tempos de Jesus,
como foi nos tempos de Moisés, sempre tem sido e ainda é até hoje. Uma pergunta entre o povo: por que o povo quer saber qual é a verdade? Porém, onde há uma pergunta, tem que haver uma resposta. Tem que haver base, tem que haver uma base, tem que haver uma estrutura para sustentar aquilo ali. Senão é areia movediça. Você conhece a areia movediça? Quanto mais mexe, que o segredo é esse: caiu numa areia movediça, fica quietinho. Você está numa areia movediça aí em algum lugar? Fica quieto, não sai não. A zangola está cantando lá no quintal: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Fica quieto, deixa a angola cantar. Tô fraco, fica quietinho. O máximo que você pode fazer é abrir a boca: socorro, socorro, Deus. Mas fica quieto, porque se você mexer, você vai afundando. Vai afundando. Você não entendeu? Fica quieto, ore, espera. Não seja uma igreja alvoroçada, agitada. Espera. Os apressados não aguentam pressão. Os apressados não sabem esperar. Eles não sabem. Eles vão embora. Lá no cenáculo, o irmão Brando disse: não foi só 120 que estava lá, não, irmão. Era uma multidão de gente. Mas passou um dia, passou 2 dias, nada, 3 dias, nada. E começaram a pressionar a Pedro: Pedro, cadê? Você está sentindo alguma coisa? Um arrepio, uma emoção? Eu não estou sentindo nada, mas daqui eu não saio. Deus mandou ficar aqui, eu não saio daqui. Ainda que eu não sentisse nada, mas tem uma palavra que diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus falou, Deus não disse o dia nem a hora. Deus não disse no dia, nem o dia nem a hora do arrebatamento. Mas daqui eu não saio, da palavra eu não saio. Levanta essa palavra, levanta ela, essa Bíblia, diga comigo: daqui, mais forte, daqui eu não saio. Mais forte, daqui. Gente, pode melhorar, hein? Vamos ficar de pé com essa espada. Pode gritar se você quiser gritar, mas grita mesmo, para o diabo escutar lá longe. Diga comigo: daqui eu não saio. Outra vez: daqui eu não saio. Aleluia. Dê glória a Deus então, aleluia. Daqui eu não saio, de Cristo eu não saio. Venha o que vier, me chame do que quiserem chamar, mas daqui eu não saio. Aleluia. Desta mensagem, jamais eu deixarei de crer nesta mensagem. Jamais eu deixarei de crer neste profeta, porque daqui ele não saiu. Daqui eu não saio. Amém? Cantar o último hino? Vamos cantar o último hino. Pode assentar, irmão. Não, pode ficar de pé mesmo. Vamos cantar. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Vamos ficar de pé, cantar esse corinho aqui. Sol, número 428. 428. Deixa eu começar a cantar então.
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjo aqui chegou. Vieram acompanhados do meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos, um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhados do meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Agora bem forte, quer ver? Quando eu cheguei aqui, ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando você sentou no sofá para assistir esse culto, o Senhor já estava aí também. Na sua sala ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia! Quando você chegou, quando nós chegamos aqui, ele já estava. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram. Irmão Jorge, irmã Andréia, irmão Benedito Aparecido, Neide Ventura, Mel Rony, se recuperando, né, de uma virose. Irmã Regina Cruz, irmã Dora, Yasmin Guedes, Priscila Regiane, Rosângela Aparecida, Bianca Pereira, Solange Prestes, Pedro Luiz, Daiane Loureiro, Pedro Luiz, Yasmin Guedes, José Ferineide Calado, Cleusa Soares, Darcília Cruz, Canal Inesquecíveis, irmão Elias de Araçatuba, Glória a Deus, Dora Cruz, Juliano, Adrian Bispo, Deus abençoe. Festa hoje à noite, muito louvor. E hoje à noite nós vamos trazer lembrança do retiro, falar sobre o retiro, contagem regressiva sobre o retiro. E ainda dá tempo de quem não se inscreveu, se inscrever. Ainda dá tempo de quem não ofertou para o retiro, ofertar. Nós temos uma lista de alimento aí, né? Tá com a irmã Ana, passei para você. Os que irmãos já ofertaram bastante, assim, algumas coisas, né, irmão Davi?
de alimento. E é assim, né? O nosso cozinheiro é exigente. Ele gosta de fazer bem feito, mas ele é exigente. Ele pediu uma marca, é aquela lá, não muda não. O homem é bravo e é grande, hein? Olha lá. O homem é grande, né, irmão Silas? Só irmão Silas. Então, tem uma lista que ele fez. Aí você pede para a irmã Ana, você pode deixar até na porta da igreja, fazer uma e deixar lá. E as que forem entrando, risca, vai riscando, né, irmão Ney? E compra daquela marca, o café é daquela marca, o tomate é daquilo lá, tá bom? Se não, você fala, ó, eu não tenho tempo de caçar, toma aqui o oferta em dinheiro, vai lá e compra, tá? E assim, o que sobrar a gente tá aí para arrematar no final. Se eu falar agora, ninguém vai querer ser abençoado, né? Só eu aí, deixar a bênção um pouquinho para vocês também. Tá bom? Mas no final a gente dá aquele remate final. Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Até logo mais às 18 horas nós estaremos aqui. Amém.